aí, gente, tudo bom com vocês? Paz do Senhor. Como vocês estão? Vocês estão bem? Hoje, vou falar pra vocês como eu fui batizada com o Espírito Santo, como foi a minha experiência, como aconteceu. E eu sei que muitas meninas, muitos jovens, muitas pessoas querem sim ser batizadas com o Espírito Santo, querem ter esse dom. E eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência, como aconteceu e tudo mais. Gente, pra quem não sabe, eu fui batizada com 7 anos de idade, 7 para 9 anos. E eu sempre fui uma pessoa de ir muito no monte, né? E desde quando eu era muito pequenininha, minha mãe me levava para as consagrações, para os montes e tal. E esse dia eu fui no monte com a minha mãe, que a gente foi no monte de noite, começava às 11 horas da noite. E eu, como uma criança, né, os irmãos adorando, não tinha esse costume assim de orar, mas eu sempre pedia para Deus para que eu fosse batizada com o Espírito Santo. Era sempre meu sonho, desde criança mesmo. E aí, esse dia, eu tava com os irmãos numa roda, assim, sabe? Eu tava no meio dessa roda. E os irmãos lá orando, e o mover de Deus vendo lá no meio dos irmãos e tal. E aí veio uma irmã, gente, porque a minha mãe é irmã do coque, pra quem não sabe. Então minha mãe tem muitas amigas, sabe, do manto mesmo. E ela veio pulando, sabe o que é pulando na minha direção, gente? Ela pegou na minha mão e começou a pular comigo. Eu senti a presença de Deus lá, sabe? E ela começou a rodar e pular e foi. E Deus usou ela tremendamente pra falar comigo, sabe? E aí depois só que eu tinha medo de soltar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa com muito medo de me expressar, com medo das pessoas me julgar, sabe? Então eu não conseguia me expressar. Eu sentia, mas eu não falava, entendeu? E aí, quando foi numa quarta-feira, eu lembro até hoje, numa quarta-feira, gente, eu tava no tempo de campanha de cura e libertação. E sabe, eu tinha 9 anos de idade. E tava, tipo assim, a minha igreja era muito avivada, sabe? Os irmãos sentiam a presença de Deus e tal, era um avivamento enorme. E nesse dia, tava, sabe, uma presença tão gloriosa dentro da igreja, mas vocês não têm ideia, tava tipo assim, nossa, tava fogo puro, as irmãs, eu tinha tudo pulando, os jovens e as crianças, tinha 2 crianças rodando na frente, gente, tava uma benção, o pastor, sabe, suando da presença de Deus. E aí, eu tava lá no meu cantinho. Nesse dia eu não tinha sentado as crianças, porque eu era criança ainda, gente. Esse dia eu não tava sentado as crianças, eu tava sentada no banco, tipo no finalzinho, sabe? E eu tava lá de olho fechado, olhando, orando, e do nada, gente, eu fui batizada com o Espírito Santo. Só que, tipo assim, a minha experiência não foi de, ai, já comecei a rodar, não, gente, foi só eu, sabe? Só eu, Deus, eu comecei a baixinho, sabe? A vergonha dos irmãos olhar e tal. E foi só eu e Deus, entendeu? E quando foi ao decorrendo do tempo, eu fui me soltando mais e, sabe, deixei o Espírito Santo fluir dentro de mim. Mas, pra mim ser batizado com o Espírito Santo, não foi só eu querer, sabe? Porque você ser batizado com o Espírito Santo é você deixar de fazer muitas coisas. Porque o evangelho tem que ter renúncias. Tem que ter renúncias. Então eu orava, eu jejuava, eu ia pras consagração, nunca faltava uma escolinha bíblica dominical. Então, tipo, eu fui muito compromissada, eu fui persistente, sabe? Então, muitos jovens hoje em dia, eles não querem ser persistente, sabe? Eles querem alguma coisa que Deus faça na hora. Não, Deus tem um tempo certo pra te dar a sua bênção, pra te dar a tua vitória, mas você só tem que esperar e ter fé. E foi por causa disso que eu fui batizada com o Espírito Santo, entende? Então, se você quer ser batizada com o Espírito Santo, se você quer ter esse dom de falar em línguas, ora, jejua, faz consagração, oração de madrugada. Eu sei que Deus vai ouvir sua oração, eu sei que Deus vai te responder, porque Deus ouve oração. Deus atende o clamor do seu povo. Então, ora com fé, ora com fé mesmo, sabe? Então, gente, foi isso. Foi bem rapidinho, né, gente? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!